Agora vamos contar um caso emocionante. Vem comigo. Nós vamos contar a história, cara, do Luiz Paulo, que aos 39 anos de idade, ele foi vítima de um mal súbito e por mais de 40 minutos ele foi considerado morto. Você acredita num negócio desse? Mas graças ao trabalho incansável dos militares aí do Corpo de Bombeiros, o Luiz Paulo, gente, pôde retornar assim e ser um verdadeiro milagre. O Gustavo Schwab, ele foi conhecer os principais personagens dessa história, né? E que, inclusive, toca muito o nosso coração. Você quer ver? Na tela. Um abraço que cabe uma vida inteira. Jamais eu esperava algo assim, né? Principalmente como foi. Eu tinha acabado de chegar de uma viagem e dormindo, né? Eu tive esse episódio. Quando acordei não lembrava quem eu era, né? Porque foi uma coisa assim que realmente eu não sei. Eu fui com um encontro com Deus realmente e tive uma perda à memória de 10, 11 anos. Então isso no começo realmente foi difícil, porque eu não sabia onde eu estava. Quem vê o Luiz Paulo assim, de pé e conversando normalmente, não tem ideia do quão perto da morte ele chegou, mesmo tão jovem, aos 39 anos. 4 meses atrás, um mal súbito quase interrompeu a vida do nutricionista. Nós estávamos dormindo, nós tínhamos chegado de uma viagem 1h da manhã. Isso aconteceu 3 e pouco da manhã, então estávamos com as crianças num voo, poderia até ter acontecido no voo. E nós chegamos em casa, as crianças, todos fomos dormir 2h da manhã aproximadamente. Foi 3 e pouco, eu ouvi nós já estávamos dormindo e eu ouvi um ronco muito diferente do Luiz. Quando eu ouvi aquele ronco, eu mexi com ele, eu vi que ele não se movia, ele começou a roncar de uma forma mais intensa, mais alta. E quando eu mexi com ele, ainda estava com a luz apagada, e que eu vi que ele não estava se movendo, eu me remeti a uma história que eu vivi há 25 anos atrás. O cenário fez Daliene reviver uma tragédia vivida há muito tempo atrás. Deus me permitiu viver isso lá atrás para salvar essa vida agora. Então, quando ele roncou nesse formato muito alto, esse ronco ele me remeteu a essa morte do meu pai. E aí eu já falei, ele está passando mal, já liguei a luz. E quando eu peguei o Luiz, que eu peguei ele pelo braço e que ele caiu de uma vez, então eu peguei ele pelo braço, ele caiu de uma vez e ali ele já apagou. E já começou a ficar roxo. Eu falei, não tem jeito, eu mexi com ele, ele já estava desacordado. 15 minutos após verificar que o marido estava sem respirar, Daliene viu a chegada do Corpo de Bombeiros. Durante 40 minutos, ela passou por todas as emoções, da esperança até o desespero em perder o marido tão repentinamente. Eu me mantive em oração e eu me mantive tirando os olhos daquelas circunstâncias e dizendo, Jesus ressuscitou Lázaro, por que ele não pode ressuscitar o meu marido? O Corpo de Bombeiros tem como lema vidas alheias e riquezas salvar. Mas no caso, vivido pelo Luiz Paulo, a corporação sequer tinha ideia de como essa frase poderia ser ressignificada. Recém-formada no curso de atendimento a vítimas de paradas cardiorrespiratórias, a Cabo Jansen relembra a cena ao chegar no apartamento de Luiz. Chegando na cena, encontramos com a esposa dele, a Daliene, abaixo ali no prédio, já muito nervosa, meu marido tá morrendo, e aquela adrenalina tomando conta da gente. Eu falei, Marra, pega o material e vamos subir. Foi uma ocorrência onde tudo cooperou para que desse certo. Quando a gente chegou no local, a viatura do SAMU já se encontrava lá, mas ainda não tinha subido para o apartamento. Nós fomos a primeira resposta. Assim que a gente chegou no apartamento, identificamos já de início que o paciente sim já estava em PCR, demos a prioridade para a instalação do DEA e iniciamos o ciclo cardíaco. Para a militar, não há outra explicação para a sobrevivência de Luiz Paulo, a não ser um milagre. A gente já tinha feito tudo o que tinha para fazer. Adrenalina, medicação, compressões efetivas, as ventilações. E eu estava ali auxiliando a ventilação
Aí eu fiz um carinho na cabeça dele, peguei no cabelo dele assim, olhei nos olhos dele. E aquele momento meu coração se encheu de muita fé e esperança. E eu não podia mais fazer nada a não ser clamar por Deus. E eu, em oração, falei, Deus, está aqui na sua frente o seu filho, pai de família, os filhos dele estão aqui do lado. Eu acredito em milagre. E eu sei que o Senhor pode. O Senhor é o único que pode realizar esse milagre. Uma resiliência que o cabo Diego Marra conta que tocou o coração de toda a equipe de atendimento. Algo me tocou e me fez olhar o ambiente, porque a gente entra muito no visão de túnel, fica focado no paciente. Mas algo me tocou, me fez olhar o ambiente e eu vi a foto das 2 crianças no móvel. E aí eu tenho 2 crianças com a mesma idade, né? Então acho que Deus me fez olhar para os filhos dele e me colocar no lugar dele. Então isso foi a animação, o ânimo que me deu novamente, né, para ter fé e perseverar, para não desistir do Luiz. Hoje, Luiz vê a vida com outros olhos. Uma nova vida, sem sombra de dúvidas. Essa questão realmente de estar nessa vida nova, de sentir que a vida ela não precisa ser feita de uma maneira corrida, que a gente não precisa, né, ter estresse, ter irritabilidade com as coisas que são pequenas, não ficarmos apegados à questão material. Então, muita coisa realmente mudou na minha vida, dando mais satisfação ainda, mais prazer às pequenas coisas que eu tinha no dia a dia. É difícil explicar com palavras a história do Luiz Paulo e como ele sobreviveu ao momento mais difícil da vida. As lágrimas já dizem tudo. E agora, na certeza de que ganhou mais integrantes na família. Cara, é viver em Cristo, né? É viver em Cristo. Quando você vê que terminou o possível, todas as possibilidades, aí vem o impossível. E aí o impossível é só Deus. O impossível é só Deus. Eu sou um cara que creio muito nisso, sabe? O possível não tem mais graça. Porque o impossível é a hora que você vê que você tem fé, é a hora que você vê que você tem Cristo, é a hora que você vê Cristo em você, velho. É desse jeito que eu ando caminhando todo dia. Eu ando caminhando todo dia no impossível. E o que essa senhora aqui pensou? No impossível. Na hora de salvar o marido dela. Qual é a possibilidade de um cara sem respirar 15 minutos antes do corpo de bombeiros chegar, sobreviver? Qual é a possibilidade física, sim? Quem já viu isso? É viver no impossível, macho. E quando você aprender a viver no impossível, você vai ver que tudo é mais claro, tudo é mais nítido, o medo some. Você sabe que tem alguém te protegendo. Que maravilha. Parabéns a essa família toda. Um beijo grande na família. E, meu irmão, tenho certeza que você vem agradecendo diariamente, né?